Você mete os pés pelas mãos o tempo todo, agindo sem pensar, falando sem pensar, e depois se arrepende, se sente culpada? Cara, eu sei exatamente o que é isso. Eu também passei por isso. Eu era aquela pessoa que respondia que queria ir nos lugares e depois me arrependia porque não queria. Aquela pessoa que sentia raiva e explodia, que brigava com todo mundo, metia os pés pelas mãos o tempo todo. Essa é a real, assim. E quando isso aconteceu comigo, eu tomei consciência. Eu percebi que era chata beça ser dessa forma e que eu queria ser diferente. Foi aí que eu comecei a buscar pelo autoconhecimento. E ao estudar muito sobre isso, eu consegui curar isso em mim. E por isso eu resolvi trazer aqui para vocês, né? Compartilhar um pouco da minha história com vocês e de todo esse processo para que vocês também, caso queiram, possam trabalhar isso em vocês se for algo que incomoda. Meu nome é Camila, se você curte esse tipo de conteúdo, fica aqui e aproveita e curte aí, né, para poder ajudar o meu vídeo a chegar em mais pessoas, né? Então, bora lá, né? O que acontece, né? Quando a gente é muito impulsivo, a gente mete os pés pelas mãos o tempo todo, porque a gente acaba respondendo as coisas sem pensar direito. Então, fala assim, vou sim nessa festa, vou fazer tal favor sim, vou sim. Aí diz sim para as coisas que o povo pergunta a gente, sem nem pensar se de fato quer. No calor do momento, sabe? Na emoção, age por impulso e responde. Passa uns dias, você tá super arrependido, porque você não quer ir, aí às vezes não sabe como falar isso, aí fica ali remoendo essa situação, e aí a semana vira tipo um inferno, né? Porque você fica ali o tempo todo pensando naquilo, aquilo te consome muito. Ou pode acontecer também daquela raiva subir, sabe? Quando você vai queimando o corpo inteiro e vai subindo, subindo, na hora que você vê, saiu pela boca, aí você já falou besteira, já fez besteira, e aí já deu confusão, e você fala, putz, o que eu arrumei para a minha vida? E aí se arrepende do que falou, do que fez, mas já era, fez por impulso. Então, eu vou falar dessas duas coisas aqui, né, para a gente poder trabalhar isso, caso queira, claro. Então, primeiro ponto, né, se você é uma pessoa que responde muito rápido sobre se vai, não vai, se quer, não quer, cara, dá um tempo. Pensa, sabe, primeiro, tipo assim, cara, quando alguém te perguntar qualquer coisa, fala assim, olha, eu vou pensar e depois eu te falo. Olha, eu vou ver e te falo. Daqui uns dias eu te respondo, entendeu? Porque quando você dá um tempo, aquela intensidade toda do momento vai diminuir. Aí sua cabeça fica melhor, você pensa melhor, organiza as ideias, elabora, e aí sim você responde de uma forma mais coerente. Porque ao invés de você ir naquele eita, esqueci como que fala. Se alguém souber, fala aqui, ó. Cara, de forma automática, enfim, vocês entenderam. Ó, se alguém faz um negócio de forma automática, é muito comum que a pessoa pegue e responda, vou, sim, já tem um padrão de resposta, e aí depois se arrepende. Então, dá um tempo, o fogo vai diminuir, a intensidade vai diminuir, aí você vai falar, cara, agora eu sei, quero ir, ou não, não quero ir. E aí você vai ser muito mais assertivo nas suas respostas, você vai ver, porque vai parar de agir por impulso, entendeu? Isso ajuda muita coisa, tá? Porque você para de ser precipitado, primeiro ponto. Você para de se arrepender, de se culpar, não fica a semana inteira remoendo aquilo, entendeu? Isso te ajuda muita coisa, dá uma qualidade de vida muito maior, tá? Vai por mim. E uma segunda coisa, né, que acontece é quando a gente sobe aquele fogão, aquele calor, na hora que você vê, você já falou besteira, já xingou, já brigou, enfim, já fez e aconteceu. Cara, nesse momento, você tem que ter consciência primeiro de que você faz isso. Segundo, que você quer mudar. Se quiser, é bom ter algumas estratégias. Por exemplo, uma estratégia. Cara, se eu não sei, aquele fogo sobe, eu não sei lidar com aquilo de forma coerente, eu saio de cena. Cara, peraí, daqui a pouco a gente responde. Daqui a pouco a gente conversa. Sai de cena, vai ali pensar, respira, elabora. E daqui a pouco você vai falar com a pessoa com mais calma. E aí conversa direitinho, fala de um jeito mais coerente.
Porque se você for falar no calor do momento, você vai falar um monte de besteira. Você vai perder tua razão, porque tá ali com aquela raiva toda, jogando um monte de coisa na pessoa. E se você for pensar e elaborar, você vai ver que você vai ter mais calma para lidar com isso e vai falar de um jeito muito mais coerente com a pessoa, entendeu? Mas claro que para essas duas situações você vê que é o mesmo ponto, né? É ao invés de agir por impulso, sair de cena para poder pensar. Só que não é sair de cena para pensar e engolir o que quer falar, tá? Não é isso. É você sair de cena para pensar, para poder falar de uma forma mais coerente, de uma forma melhor colocada, mais de acordo com o que você gostaria de fato, sem ser no calor do momento, entendeu? Então é muito importante sair de cena e pensar. Tá faltando isso daqui, ó. A pessoa meio que só vai agindo e não pensa antes de agir, entendeu? Então precisa pensar antes de agir para agir de uma forma mais coerente. Você vai ver que se você fizer isso, você vai começar a recusar mais o que precisa ser recusado, a ir mais no que você quer ir, a falar de uma maneira muito mais coerente ao invés de ficar estourando. E se você estoura, começa a perceber se você não está engolindo muitas coisas. Tipo, quer falar e não fala, quer falar e não fala, quer falar e não fala. Quando o copo de água enche, transborda, aí a pessoa estoura, fala com raiva, perde a razão, mas é porque acumulou muito, entendeu? Então pensa nisso, cara, se estiver engolindo muito, pode ser que você estoure, isso pode ser ruim para você e para as relações que você tem, entendeu? Agora, se você começa a fazer isso que eu tô te falando, você vai ver que suas relações vão melhorar. Você vai parar de ser uma pessoa impulsiva, reativa, vai parar de ficar indo para onde não quer ir, então vai melhorar a relação com você também, né? E vai começar a ir onde você tá afim de ir. Só que uma coisa muito importante, peraí. Cara, uma coisa muito importante, paciência. Paciência com o processo. Porque não adianta querer mudar da noite pro dia. Entendeu? Não adianta. Ah, tá, ouvi isso daqui, então amanhã eu vou estar 100%. Não vai. Não vai estar, tá? Sinto muito te informar, mas não vai estar. Com todo amor do mundo. Por quê? Porque, cara, ninguém muda da noite pro dia. Entendeu? Ninguém muda da noite pro dia. A gente vive um processo. Você já percebeu isso? Comenta aqui embaixo. Tipo assim, eu percebi que a vida é um processo. Ou, cara, eu sempre acho que as coisas mudam da noite pro dia. Fala aí pra gente ir conversando. Porque tem gente que acha, eu achava também, que as coisas se resolviam rápido. Eu tinha muita ansiedade para resolver tudo, mas não é assim que funciona, entendeu? É um processo. O primeiro ponto é você ter consciência que você é impulsivo. Isso você já tem, que você já tá aqui. Então, assim, isso você já tem. Segundo ponto é você pensar assim, cara, isso é algo relevante que eu quero mudar ou não? É o segundo ponto. Se não é, minha amiga, não tem o que fazer, tá tudo certo, continua vivendo sua vida da forma que você é, ótimo. Se é algo que você quer mudar, aí fica aqui. Porque se é algo que você quer mudar, cara, é você ir mudando aos poucos. Eu tenho consciência, eu quero mudar. Beleza. Então eu sei que eu preciso pensar. Pode ser que você responda as coisas no impulso mais várias vezes. Mas você tendo isso em mente, uma hora você vai, na hora que você for responder, você fala assim, putz, preciso pensar. Entendeu? Porque antes da hora você pensar assim, putz, preciso pensar, antes disso você vai responder e falar assim, devia ter pensado. Devia ter pensado. Putz, respondi de novo, devia ter pensado. O próximo passo é o quê? Tenho que pensar. E aí você não responde. Aí você fala com a pessoa, olha, eu tenho que pensar, depois te respondo. Entendeu? A mesma coisa para outra situação. Respondi por impulso, respondi por impulso, respondi por impulso. Putz, respondi por impulso. Respondeu por impulso, putz, respondi por impulso. Daqui a pouco você vai falar assim, preciso pensar, não posso responder por impulso. Sai de cena e vai pensar. Entendeu? É um processo, é natural. A gente vai fazer besteira mais um monte de vezes. Cara, depois que você sai de cena para pensar, você vai chegar para a pessoa e vai falar de um jeito meio nada a ver. Vai acabar metendo os pés pelas mãos. Aí você vai aprimorar isso, daqui a pouco você tá falando melhor, conversando numa boa, expondo o que você pensa. Você vai, no momento que alguém te convidar para qualquer coisa que você for pensar,
Você vai sentir um monte de coisa em relação a isso. Você vai ficar com medo, com dúvida, com culpa. Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas passando o tempo que você foi experienciando fazer esse exercício, daqui a pouco tá tranquilo. Você sabe que é só pensar e responder, pensar e responder. Depois que você responde, pode acontecer de você se sentir culpado por estar respondendo, arrependido ou qualquer coisa do tipo. Com o tempo você não se sente mais, porque passa, tá tudo bem. Cara, alguém me fez um convite, eu vou pensar, se eu quiser eu vou, se não, não. Entendeu? Tá tudo bem. Então, é um processo. Pensa que a gente quer chegar no número 9, só que a gente está aqui no número 1. Para chegar no 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É caminho, né? Então, assim, se eu tô no 1, eu quero chegar no 9 logo, não tem como, eu tenho que percorrer todo o caminho. Então, pensa que seu processo é assim, é você caminhando do 1 ao 9. Para isso, tem que ter paciência, entendeu? Você é como? Você é acelerada? Você quer pular do 1 pro 9? Tipo aquelas varas que dá aquele salto gigante? Ou você vai com paciência? Me fala aqui embaixo. Se você quer pular do 1 pro 9, cara, relaxa, calma, contém aí o impulso, contém a ansiedade, vai com calma, paciência com você que vai dar tudo certo, sabe? Antes caminhar devagar e sempre chegar do que querer acelerar e se perder no meio do caminho. Então calma, tá? Calma. Começa a praticar tudo isso. Tá? Começa a praticar que você vai ver que com o tempo, com paciência, do 1 ao 9, você vai ver que você vai melhorar muito seu comportamento, tá? É um processo seu com você mesmo, entendeu? Autoconhecimento é isso, é a gente se percebendo, a gente se mudando, a gente percebendo a mudança que a gente fez para poder ir evoluindo e assim eternamente, entendeu? Então, se você busca por isso, o caminho é desse jeito mesmo, não tem mágica, tá? Mas continua aí, firme que vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Comigo deu, com você também vai dar, tá bom? É isso. Claro que esse assunto é muito mais amplo do que isso, né, gente? Poxa, é um assunto muito profundo. Mas eu quis trazer só um pouquinho, um iniciozinho que pra mim ajudou muito naquele momento que eu iniciei. Cara, eu senti de trazer pra você, para que você possa começar também aí aos pouquinhos, tá? Um beijo. Se gostou desse conteúdo, já sabe, né? Comenta aí para ajudar, compartilha e segue meu canal se você acha que faz sentido, que aqui tem muito conteúdo mais ou menos desse tipo, tá bom? Fica com Deus. Um beijo.